Mais um titular do Verdão pode sair no meio do ano. Não estou falando de Flaco Lopes, nem de Alan. Vocês vão saber qual jogador interessa muito ao futebol europeu. Falar sobre Pedrinho e Leila Pereira, que estiveram presentes lá na reunião da Liga. E foi um pega pra capar. A Leila Pereira soltando os cachorros, falando um monte de coisas que eu vou repercutir aqui com vocês, chamando até o Flamengo de Real Madrid da Shopee. E o Pedrinho dando uma declaração assim fortíssima. Faz tempo que eu não vejo uma declaração tão forte. Foi uma entrevista muito longa do Pedrinho. Até poderia colocar aqui 7, 8 minutos de entrevista, mas não pode, né? Muito por conta da regra do YouTube. Eu não posso ficar usando imagens, né, de outros veículos. Mas eu vou repercutir aqui principalmente a ideia central do Pedrinho, que desceu a lenha e pegou forte ali dirigentes de Flamengo, Botafogo. Um rolo danado. E também falar sobre o Corinthians, o nosso rival, que está em apuros e a cobrança foi absurda, jogador ameaçado, e falaram assim para quem quiser ouvir que se pegar na noite, pegar para qualquer jeito, se perder para o Palmeiras, os jogadores do Corinthians estão proibidos de sair de casa. Foram palavras, né, de membros da torcida. A gente já vou começar até por esse assunto. O Corinthians que vem uma fase terrível, tá na boca da zona de rebaixamento. Provavelmente, se a Chapecoense vencer o jogo que tem a menos, algo assim, pode até deixar o Corinthians já na zona de rebaixamento. O Corinthians, que eu não acho esse time todo, mas também não é um time tão horrível assim para estar na zona de rebaixamento. É um time caríssimo, tá? Porque muita gente fala do Corinthians como se o Corinthians fosse... Nossa, o Corinthians tá endividado, o Corinthians isso. Sim, o Corinthians tem uma péssima administração e está super mal administrado, mas o Corinthians tem um time caríssimo. Eles investem muito mal, né? É uma bagunça tremenda. E os torcedores foram na porta do CT e a cobrança foi forte. Ranieri, aquele volante do Corinthians, que eu não sei... Olha, eu vou falar pra você, o Corinthians tá na draga tão grande que eu não sei nem o nome dos jogadores do Corinthians. Ah, Charles. É Charles, né? Um alemãozinho. Pra você ver, é difícil você ver um jogador de um time, tipo, por exemplo, o Flamengo, vamos pegar o Flamengo, ou o torcedor do Flamengo mesmo pegar o Palmeiras e olhar os jogadores do Palmeiras. É difícil você olhar e falar, pô, não lembro do nome desse jogador. E o do Corinthians tem vários que eu não sei nem o nome. Os jogadores foram cobrados na frente do CT e o que chamou a atenção foi o seguinte: eles não focaram no jogo da Libertadores, que tem jogo da Libertadores no meio da semana. E o Corinthians, que é especialista em ter vexames. É o time que mais tem vexame disparado do Brasil na Libertadores. Então, se já começar perdendo já o primeiro jogo, já começa a se enrolar num grupo que não é dos mais difíceis, mas para o Corinthians, que, né, o acesso negado, todo o grupo da Libertadores é terrível para eles. Então, eles estão já focando no jogo de domingo contra o Palmeiras. Eles não estão nem aí pro jogo da Libertadores. Inclusive, disseram que se não vencer o Palmeiras, os jogadores não vão poder sair de casa. Mas não é sair nem para ir no mercado, que serão cobrados e é papo até de ser agredido. Então, assim, o nosso rival tá pegando fogo por lá e a gente não tem nada a ver com isso. Que, problema deles, a má administração é deles, as contratações horríveis são deles. Demitiram o Dorival Júnior, que, por sinal, o Dorival Júnior, embora esteja fazendo um péssimo trabalho nesse início de ano, meu amigo, para levar o Corinthians para alguma coisa... Se bem que eu sempre falo, o Corinthians foi campeão da Copa do Brasil, muito por conta do apito. Mas ainda assim o Dorival deu uma arrumadinha no time e o que talvez eles tinham de bom, eles jogaram fora. O Corinthians que se resolva com os problemas deles, não estamos nem aí. Agora, sobre a reunião da Liga lá, a Leila Pereira que falou que o Flamengo é o Real Madrid da Shopee. E assim, o Flamengo se acha demais, segundo Leila Pereira, né? Ela disse, e isso não é novidade, ela sempre fala isso, mas o do Pedrinho que chamou mais atenção. Porque o Flamengo ele quer receber mais que todo mundo, ele não pensa na liga como um todo, num produto futebol, para a liga ser boa, né? Para todo mundo ganhar dinheiro, para ter melhores gramados, melhores estádios, melhores patrocínios, melhores cotas de TV, mais audiência. Não, ele quer saber assim, eu quero ganhar mais e que os outros não ganhem nada. É isso que o Flamengo pensa, é esse pensamento, né, individualista, é típico do Flamengo, né? O Flamengo realmente é um time que eles... terraflamismo, né? Realmente os torcedores do Flamengo e time, dirigente, etc, eles pensam, né, assim, eles estão em outro planeta, né, em Saturno, Plutão, eles não vivem aqui no planeta Terra. O Pedrinho falou o seguinte, o Pedrinho disse que o dirigente, ele não atacou o Flamengo diretamente, ele foi reta para o BAP, né, o presidente do Flamengo, que segundo o Pedrinho acusou o Vasco de, principalmente depois que perdeu de 3-0 para o Palmeiras, né, do Campeonato Brasileiro, que pegou um empréstimo e aí ele meio que associou
essa derrota, né, do Vasco ao empréstimo, né? Foi isso que ele fez, porque ele pegou na Crefisa, né, esse empréstimo. Aí o Pedrinho explicou lá, porque a questão da taxa de juros, que era melhor, etc. E aí ele disse que o BAP praticamente ensinou isso. Então quer dizer que, o Pedrinho falou, então quer dizer que agora os meus jogadores são sem caráter, o meu treinador é sem caráter, que a gente pegou dinheiro e perdeu por conta disso? Quem é esse cara para falar isso? É uma acusação terrível e é coisa assim de dar até processo, ir para a polícia e dar problema judicial, porque realmente foi uma acusação gravíssima. O Pedrinho disse que já estava segurando isso há muito tempo e que foi uma acusação muito grave, e para acusar você precisa ter provas, e o BAP fala demais, é um verdadeiro charlatão, né? Gosta muito de falar, tem uma pose muito arrogante. É um cara que só é arrogante desse jeito porque ele tá lá atrás dos seguranças dele, com os microfones. Se fosse no dia a dia assim, tenho certeza que ia colocar o rabinho entre as pernas e ia ficar com medo de qualquer um. Mas pelo microfone é fácil, né? Aí fica muito fácil, né, BAP? E falar sobre a Leila Pereira, né? Vocês provavelmente já viram, né? Essa questão dela chamando o Flamengo de Real Madrid da Shopee. Ela deu entrevista, acho que o ponto principal foi ela ter tocado nesse ponto de que sempre que o Palmeiras vence tem um movimento da imprensa, um movimento das mídias sociais de que o Palmeiras ganha por conta da ajuda da arbitragem. Mesmo que não tenha nada, os lances do Palmeiras são sempre debatidos para criar esse clima de que o Palmeiras é favorecido para o Palmeiras ser prejudicado no próximo jogo. É sempre isso. O Flamengo, por exemplo, teve um pênalti ridiculamente marcado em cima do Arrascaeta. E o que aconteceu? Ninguém nem debate esse lance. Falaram 3 minutos na televisão. Se somar todos os canais, falaram por 3 minutos. Do Palmeiras, se somar, dá 1000 horas de que, Gustavo Gomes, olha o Gustavo Gomes. Isso é uma coisa muito antiga que eles estão fazendo, porque eles querem que aconteça a mesma coisa do ano passado. Foi importante a Leila Pereira se posicionar. E por último, um titular do Palmeiras que, além de Alan e Flaco Lopes, e o Vitor Roque também, que é sondado o tempo inteiro, o Alan e o Flaco Lopes são os que mais tem, né, procura. Agora tem time da Itália muito, mas muito a fim de levar o Maurício. Maurício, que também não é tão caro igual o Flaco Lopes e Alan, na casa dos 40, 45 milhões de euros. O Maurício, propostas entre 25, 27 milhões de euros. O Palmeiras já considera uma ótima pedida e pode ser sim que essa proposta chegue da Itália. Tem vários times interessados da Itália. E caso chegue, meu amigo, vai ser difícil segurar, porque é um jogador que é bom, o Palmeiras fazer dinheiro sim, e tudo vai depender da Copa do Mundo. Se ele atuar bem na Copa do Mundo, aí não vai ter o que fazer. O Palmeiras precisa ficar esperto e precisa ver o que vai fazer nessa janela de transferência, porque o Palmeiras vai voltar da Copa do Mundo com vários jogos encavalados e vários jogos decisivos para tentar ganhar os principais títulos, e de repente você perde um Flaco Lopes, um Alan, ou um dos dois, e o Maurício também. Tem que ver se a reposição vai estar à altura. Não é fácil concorrer com o futebol europeu, principalmente depois da Copa do Mundo. Os times europeus vão vir com tudo. Galera, esse foi o vídeo de hoje. Deixe seu like, deixe seu comentário e até o próximo vídeo.